Gênesis capítulo 6, eu vou ler com vocês o versículo 18 ao versículo 20 e vamos orar. Contigo, porém, diz o Senhor a Noé: estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, ou seja, a família, e tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. Qual é o propósito? Conservar vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, do réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie. Preste atenção que você vai ler, essa tradução diz aqui: virão a ti, e tu vai conservá-los com vida. Pai, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira e não pode mentir. Revela a tua palavra aos nossos corações para que nós possamos entender exatamente aquilo que o Senhor quer falar. Eu sei que o Senhor tem um propósito através dessa palavra que vai ser ministrada, que nós venhamos compreender, para que possamos alcançar as tuas promessas, entender o processo, enfim, que nós venhamos, ser moldado por tua palavra, aquele barro, Senhor, que somos nós nas tuas mãos, e o Senhor moldar, fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Eu tenho falado para vocês aqui que todo o projeto, todo o propósito que vem do coração de Deus, eu falei isso no começo do culto hoje, o propósito de Deus não é beneficiar a mim mesmo. Vocês vão se recordar que eu tenho repetido para vocês sempre Esther capítulo 10, versículo 3, onde diz que o judeu Mardoqueu foi o segundo em todo o império dos medos e persas, depois de Artaxerxes ou Xerxes, ele foi o segundo. E diz a escritura que ele era estimado, bem estimado pela multidão dos seus irmãos. Por quê? Porque ele trabalhava, não para a sua prosperidade, mas ele trabalhou para a prosperidade do seu povo. E a prosperidade, pastor, a vida dele é consequência. Se eu e você entender, se nós entendermos que eu não sou o protagonista, que o protagonista sempre vai ser o meu semelhante, o meu próximo, que eu tenho que ser um agente de Deus na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e que Deus me escolheu para poder favorecê-los de várias formas, você vai ver como que Deus vai mudar a nossa história. Por que Deus está te abençoando no testemunho que você contou? Por que Deus vai abrir os céus, esse cliente grande aí, isso aí vai ser anão, e é tudo que Deus vai mandar para tu. Mas o que você tem que entender, qual é o propósito disso? Quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou patrocinar? Já imaginou amanhã depois você ser um patrocinador de um programa de rádio, de um terreno para Moriá, não sei lá o que, de a gente ter um programa de entregar 50 cestas básicas todo mês, e junto com essa cesta básica, o evangelismo, leva a palavra, que cesta básica não muda a vida de ninguém, mas a palavra transforma. Mas eu não posso levar a palavra para aquele que está com fome e voltar e deixar aquela pessoa com fome. Vocês compreendem isso, sim ou não? Então, Deus já tem algo em mente, só que ninguém sabe. Aí Deus chama um cara chamado Noé, e eu não vou falar do processo. Repete comigo, fala assim: eu vou falar do propósito e da promessa. Eu não vou falar do processo. O processo, a madeira, os andares, detalhes. O processo, você já imaginou o que Noé passou para construir aquilo? Eu só sei que quando Deus apresenta para ele um projeto, a vida dele muda. Porque agora ele pensa todo dia em quê? O que ocupa mais a mente dele? O projeto que colocou Deus no coração dele. O que? Uma arca. Vocês que têm aqui a Bíblia na linguagem de hoje, me ajuda aí. O versículo, capítulo 6, versículo 14 do Gênesis, Natália. Faz uma arca de tábua de ciprestes. Leia esse versículo 14, como é que vocês leem? Pega uma madeira boa. Pega uma madeira boa. Construa para você uma grande barca. Construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche. Faça divisões nela e todos os buracos com petróleo. Já naquela época era o piche. Versículo 15. As medidas serão as seguintes: Qual? 120
133 metros de comprimento, por 22 de largura, 22 de largura, por 13 de altura. 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço. Tá, vamos lá, eu quero me apegar aqui, 133 metros. Gente, No quarteirão. quanto? No quarteirão mais 30. Um quarteirão mais 30. É muito grande, isso aí é um gênio, isso aí, Jesus, amado mestre, o divino guru. Está filmando, gente, meu Deus, só Deus na minha vida, né? Mas, e vai publicar assim mesmo, Roberto. 133 metros de comprimento, 23 de largura, 13 de altura. Vai dar um edifício aqui de 10 andares, mais? Não, 8 andares? Não, 13. 13, 7 andares? Dividido por 3, 6, 4. 4 andares. Um predinho de 4 andares. A altura da arca. Se sou eu, falo, Deus, para que um negócio desse tamanho, nós estamos aqui só em 8. Então, preste atenção, tudo que Deus for fazer nessa terra, repete isso comigo, fala assim, tudo que Deus for fazer nessa terra, Ele vai fazer através da minha vida. Então eu tenho que entender isso. Ontem eu estava falando com o irmão que veio visitar, quando chega uma situação adversa para mim, não é para mim orar, tão somente para mim resolver. Quando chega um necessitado, não é para mim orar, é para mim resolver. Se chegou para mim, é porque eu tenho condições de resolver, de uma forma ou de outra. Se a pessoa chegou para mim, eu preciso, igual a Natália pegou e falou, eu preciso de um conselho. Então, porque Deus me deu capacidade de aconselhar. Se chegou até você, é porque você tem capacidade. A gente age, mas a gente não confia em nós, em Deus. Eu não vou falar o 2x. É muito. Então, se chegou até você, é porque você tem condições. Se Deus colocou nas suas mãos, é porque você pode fazer. Pastor, mas eu sou fraco, mas Ele é forte. E nunca foi na nossa força, sempre foi na dele. Você consegue entender isso? Então foi um negócio inédito, porque não tinha chuva. Como Deus vai falar chuva? Nós temos a referência. Se a gente falar de dilúvio, você tem noção do que é? Tem. Se falar de enchente, você sabe o que é? Ele não sabia. Não tinha isso. Então eles tinham que crer no negócio que nunca aconteceu, construir um barco monstro no seco. Mas o que eu quero destacar para você, nessas 3 coisas aqui, eu falei para vocês que eu não vou falar do processo. Então eu vou falar a promessa de Deus. Eu vou livrar você, sua casa, no versículo 18. Versículo 1, eu contigo vou estabelecer uma aliança. Isso é promessa. Mas o propósito está no finalzinho do versículo 19. Farás, aqui diz, entrar na arca. Então é a obrigação de Noé fazer aqueles bichos e as suas famílias entrarem. É uma missão que você tem, fazer eles entrar. Para qual propósito? Qual é o final do versículo 19? Qual propósito? Você vai conservar eles com vida. Se eles morrerem, a responsabilidade é sua. Eu não estou te dando uma ideia para você conservar a sua vida tão somente. Eu estou te dando uma ideia para você conservar a vida de toda a sua família e de toda a espécie sobre a face da terra. A ideia que eu te dei não é só para você. Você pode falar isso para você, para alguém? O projeto que Deus colocou no seu coração não é só para você. Não é. Se é só para você, esse aí não veio de Deus, esse é seu. Aí quando você lê comigo, termina o versículo 20, de 2 em 2, cada espécie, a minha Bíblia diz assim, eles virão a ti. Com qual propósito? Para você conservar eles com vida. Então todos aqueles que vêm a mim, eu tenho a missão de conservá-los com vida. Aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, eu tenho a missão de conservar com vida. Veio a mim, por que veio a mim? Foi Deus quem trouxe, e eu encaminho para dentro
da arca que é a salvação. Quem que é a arca da salvação hoje? Jesus, que nos livra da tempestade, das mortes, do dilúvio espiritual. E Deus traz até a mim. Então, como você falou, não é vender uma bolsa, é uma experiência. É uma experiência. Eles vão ver coisas diferentes em vocês. Isso aí para a vida de todos. Mas você tem alguma coisa diferente, sim. Eles vão ter uma experiência, porque vai trazer até você, para você conservar-os, convidar a Bíblia capa a capa assim. E você tem que reconhecer isso não de uma forma soberba, arrogante, mas valorizando aquilo que Deus colocou dentro de você. Por exemplo, quando Deus deu o sonho para Jacó, e que ele foi parar na casa do sogro dele, conversando com o sogro dele, o Senhor sabe que eu sou uma bênção na vida do Senhor. O Senhor sempre trabalhou com os meninos, com os filhos do Senhor. Estou bem mineiro hoje, né? Os meninos. Mas só aumentou a sua fazenda quando eu cheguei. É assim que vai acontecer com os clientes de vocês. Vocês vão fazer diferença na vida deles. Assim vai ser com as pessoas que Deus colocarem na sua vida. Deus, através da sua vida, vai fazer diferença na vida deles. Mas para isso você tem que ser uma bênção. E o que é ser uma bênção? Obediente àquilo que Deus mandar. Você pode até falhar no processo. O que você não pode é deixar de passar no processo. Outro dia eu falo aqui do projeto em si, que nós estamos nessa campanha do projeto. Capítulo 12 do Gênesis. É muito importante isso aqui. Deus vai começar um novo projeto também. Esse projeto aqui chama Israel. Começa lá atrás com Abraão. Abraão gera Isaac, que gera, além de Jacó, que é Israel, mais Esaú. Abraão, Isaac e Jacó. O projeto era Jacó, que foi transformado em Israel. A nação de Israel, o novo povo. Através da nação de Israel veio o Salvador, que é o Cristo, que é o nosso Senhor. Mas olha o que começa lá atrás. Disse o Senhor a Abraão. Isso aqui é o que ele era. Abraão, ele se tornou. Sai da tua terra, da tua parentela, para a casa do teu pai e para a terra que eu te mostrarei. Promessas. Qual que é a promessa? Me ajude aí. De ti vou fazer uma grande. Tem mais promessas aí. Qual que é a promessa? Te abençoarei. Isso é coisa boa, gente. Sim, mas o que? Eu te engrandecerei o seu nome. Quem quer tomar posse dessas promessas, diga amém. Amém. E abençoarei aqueles que te. Abençoarei o teu nome. E você seja uma bênção. Olha que promessa maravilhosa. No versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Mas só isso? Não. Eu vou amaldiçoar a todos. O quê? Para qual propósito? Através da sua vida serão abençoados todos os povos. Eu só estou te escolhendo porque através de você vai ser abençoado todos os. Eu te escolhi, Agnés, para que através de você muitas pessoas sejam abençoadas. As bênçãos que eu vou derramar na sua vida é só uma consequência. Vocês conseguem entender isso? Que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não ficou com dó de Abraão, que ele não tinha filho. Você está coroa, você é tão fiel, vou te dar um filho. Não, Deus tinha um propósito. Rapaz, você é um cara fiel, sua mulher é estéril, você 75 anos, preste atenção. Eu preciso de alguém fiel para começar um propósito. Qual propósito? Lá com Noé, a arca não deu certo, o povo se corrompeu de novo. Então eu vou matar todo mundo de novo. Eu vou separar do meio de todos os povos um povo para mim. E eu quero contar com você nesse propósito. Vou te abençoar, vou engrandecer o seu nome, você vai ser abençoado. Se a pessoa te amaldiçoar, ela vai ser amaldiçoada. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar ela, mas tem um negócio. Por intermédio da sua vida, eu quero abençoar todos. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: Deus pode contar com você para abençoar todos? Deus pode. Você entendeu então que no plano de Deus não tem eu? Ô pastor, o que falta para mim
Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter um emprego melhor, eu quero um carro melhor. O que falta? Falta converter. Não é eu. Eu quero favorecer muita gente. Eu quero ter condições de abençoar muitas pessoas. Mas tá, o que você faz hoje? Eu não faço nada. Então a Bíblia diz que aquele que não faz no pouco não vai fazer. Porque quem é fiel no pouco? Se você está esperando ter muito para fazer, esquece. Se você não consegue trazer 1 quilo de alimento, você nunca vai trazer uma cesta básica. Se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Porque não é questão de quantidade, é questão de fidelidade e integridade. É isso que você tem que entender. Ninguém é pobre demais que não possa dar, e ninguém é rico o suficiente que não precise receber. É que a maioria das pessoas não entenderam. Quando acontece uma adversidade, uma dificuldade financeira, sabe por quê? Sabe que a primeira pessoa ela deixa de honrar? É a conta naquele magazine, é isso? A energia elétrica, é isso? O que normalmente a pessoa paga o crente? O dízimo. Por quê? Porque ele nunca aprendeu a depender de Deus. Aquilo ali é algo automático ou por medo, mas ela nunca converteu. Ela nunca entendeu o propósito. E se você não entendeu, não faça, por favor. Não faça. Eu tenho experiências de um irmão, Marcos Bahia, não sei se essa mensagem vai chegar dele, cara fiel, de 97, 98, ele com lágrimas, dinheirinho no envelope do dízimo, um excelente profissional de gráfica. Pastor, eu quero que o senhor abençoe o dízimo. Eu era o tesoureiro da igreja na época, ele pastor, não era o pastor principal, era o auxiliar principal, era o pastor Flávio. Mas eu quero entregar nas tuas mãos, eu quero que o senhor profetize bênção na minha vida. Amém. Falou, não tenho um litro de leite para comprar para minha filha e não fiz compra no mercado, mas a culpa não é de ninguém, é minha. Porque eu sei quanto que eu ganho, quanto que eu recebo, quem fez as dívidas foi eu. Não fiquei desempregado, não fiquei nada. Eu dei o passo maior do que a perna, mas eu não posso deixar de ser fiel ao meu Deus por irresponsabilidade minha. Quem dera que fosse assim todo mundo. Então, abençoa. É lógico que não só a igreja, mas pessoas proveu foi o melhor mês dele de alimentação, e hoje vai ver o que Deus fez na vida dele, está nadando de braçada. Não é devolver dízimo. Pastor, eu tenho que devolver dízimo? O que foi isso? Você não tem que fazer nada. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que aprender a depender de Deus. A hora que você ler essa palavra, passarás os céus e a terra, a minha palavra não vai passar, vai acontecer. Está desbancando, não está acabando, mas vai acontecer. Eu estava lendo com aquela pessoa ontem, Romanos 4, 18. Abraão não tinha motivos para ter esperança, mas mesmo sem motivo ele decidiu esperar. Por quê? Porque ele confiou que Deus era fiel para cumprir o que tinha prometido. Quantos confiam que Deus é fiel para cumprir o que prometeu? Diga amém. Então por que nós não confiamos? Abraão, o propósito é isso. Eu só estou te chamando por um propósito que eu preciso que através de uma pessoa abençoe a todos os povos. Eu posso contar com você nesse projeto? O processo não vai ser fácil. O processo já não foi fácil? Analise o processo. Pastor, por que foi tão duro? Porque ele não estava pronto. O que Deus queria para ele era muito grande. Tem um outro propósito aqui, eu vou terminar. Gênesis 45. Eu estou falando sempre do propósito. Gênesis 45. Eu vou ler a partir do versículo 4. Preste atenção. Isso aqui, se a gente tivesse a compreensão real. Disse José, para quem que ele está falando, gente? Os seus irmãos.
Agora se aproxime de mim, vem para perto de mim. E então eles se aproximaram. E então ele disse: eu sou José, o vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas fica tranquilo. Agora eu vou pedir um negócio para vocês. Eu não quero que vocês fiquem tristes. Olha a compreensão de um propósito. E nem vos irriteis contra vocês mesmos por ter me vendido. Ô Natália, lê esse versículo, eu vou repetir, que depois eu quero ler nessa versão aqui, o versículo 5. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos. Gente, eu não quero que vocês fiquem aborrecidos, José, para os irmãos, nem tristes com vocês mesmos. Por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Com vocês me venderam, vocês me trouxeram para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Foi para quê? Para salvar vidas. Para quê? Deus deu sonho lá atrás para ele. Ele falou: Deus, ele tinha uma promessa para cumprir na minha vida, para me governar, por isso que Deus mandou para cá. Foi isso? Tem gente que acha que é isso. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, assim como honrou Davi, vai te colocar no trono. Para com isso. Que palhaçada é essa? Esse negócio de você é um diamante com a sua pedra preciosa. Que palhaçada é essa? Ele poderia ter falado: chegue para mim. Vocês lembram do sonho? Que eu ia governar? Vocês lembram do sonho dos trigos se curvando? Do sonho onde vocês emergiram de Deus? Vocês lembram? Cumpriu ou não cumpriu? Deus foi pior, não foi? Não chega para cá. Fica triste não. Eu entendi o propósito que Deus me trouxe para cá na frente de vocês. Vocês só foram usados. Porque Deus queria conservar muita gente viva. Ele precisava de mim. A gente precisa falar do perrengue que ele passou? A gente precisa falar da solidão que ele enfrentou? Das calúnias, das injúrias? Acusado de crime que não cometeu, a gente não precisa falar? A gente precisa falar das noites frias numa prisão, num calabouço? Quantas vezes esse cara chorou com saudade do pai, de casa, e trabalhando como escravo, que ele não chegou na boa. Ele foi crescendo gradativamente. Você imaginou quantas coisas passou na mente dele à noite? Será que meu pai está vivo? Ele tinha acabado de perder a mãe. Esse cara tinha todos os motivos para odiar a Deus, aos irmãos, a tudo e a todos. Mas ele olha: eu quero vocês perto de mim, porque eu quero falar um negócio. Mas vocês têm que entender. Não se aborreçam com vocês, não. Não fica triste, não. Por quê? Não foi vocês que me venderam. Foi Deus que me trouxe. Ele tinha um plano de conservar muita gente com vida. Ele usou vocês para me mandar para cá. Profetiza para alguém mesmo: vai usar você para conservar muita gente com vida. Deus vai usar você, Roberto, para salvar muita gente. A vida não é só física, principalmente espiritual. Deus quer usar você para conservar muita gente viva, para tirar muita gente do inferno. Mas o problema é que será que a gente está pronto para passar por todo o processo? Deixar a vida na mão de Deus. Eu quero ser guiado pelo Senhor. O Senhor cuida. E o que eu faço? Eu seja fiel. Eu me esforço ao máximo. Ele continua falando para os seus irmãos. Foi para conservar muita gente com vida que Deus me enviou para cá. Olha até o versículo 8. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos que não haverá nem lavoura nem colheita. Deus me enviou. Isso aqui é maravilhoso. Ele entendeu que ele não foi vendido como escravo. Deus, que tem gente, me enviou na frente de vocês, adiante de vocês, para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida e para dar um grande livramento. Versículo 8, só parte. Como é que está escrito esse versículo na sua Bíblia? O 7. Deus me enviou na frente de vocês. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês, aqui nesse país. Aqui
aqui nesse país. E Gade disse que teriam descendentes. Então, quando Deus me enviou para cá, Ele estava pensando em mim. Vocês estavam me vendendo como escravo, só que Deus estava pensando em vocês. Um dia que eu lembrei que não sou eu, que Deus só quer me usar. Os caras estavam vendendo os irmãos e não sabia que era para salvar a vida deles, que Deus estava permitindo acontecer tudo aquilo. Vocês entendem? Não era pensando em mim. Todo sonho que eu tive, no começo, quando eu sonhava, eu pensava que era eu, mas Deus me fez entender que todo sonho que eu sonhei, Ele não estava pensando em mim, Ele estava pensando em vocês, numa promessa que Ele fez a Abraão, uma promessa que Ele fez a Isaac, nosso avô, uma promessa que Ele fez a Israel, nosso pai. Deus cumpre os seus propósitos e faz acontecer as promessas quando a gente não desiste. O versículo 8, só o início é maravilhoso também. Ele está falando com os irmãos, ele está explicando um propósito com os irmãos. Assim não foste vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus. Não foram vocês, nunca foi. Lá atrás eu pensei, vou confessar que teve noites que eu queria matar vocês. Teve noite que eu odiei vocês, mas foi até o dia que Deus revelou no meu coração o plano dele. Então, no meu coração não tem lugar para mágoa, não tem para ódio. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que passar por tudo que eu passei. Deus estava me preparando para que eu tivesse a capacidade de governar o mundo. Porque quem governa o mundo sou eu, não é o faraó. Quando os irmãos viram ele, aquela pompa toda, o que os irmãos viram? A promessa. Nossa, os seus sonhos foram realizados. Não. Eu vou falar para vocês do propósito. Nunca foi eu. Foi para conservar vocês. Leia aqui no versículo 7 de novo. Deus me enviou na frente de vocês. Deus me enviou na frente de vocês, A fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês. salvasse a vida de vocês. Deus não me enviou pensando em mim. Deus vai colocar tantas coisas nas suas mãos. Deus vai fazer você assim, prosperar de uma forma assim que você não vai acreditar. Mas o plano é esse, não é você. Eu falei para o irmão ontem que eu estava aconselhando, se eu pegar uma ovelhinha num propósito de arrancar lã e leite dela, eu vou matar ela. Porque a hora que ela estiver bem novinha, não tiver leite, eu vou apertar a leite. Não, tem que dar leite, é para isso que você está aqui. Não, eu vou pelar ela no inverno, eu vou matar ela de frio, eu vou tosquiar ela. Mas se eu pegar só a ovelhinha, cuidar dela do melhor, o leite e a lã vai ser uma consequência. Eu não tenho que correr atrás de bênçãos. Eu tenho que fazer de tudo para cumprir um propósito. E as bênçãos vão acontecer. Pode fechar sua Bíblia. Você entendeu por que Deus mandou o Noé construir a arca? Você entendeu por que Deus escolheu Abraão? Você entendeu por que Deus chamou José e fez o que fez na vida dele? Aí você vai dizer, sim, pastor. Você entendeu por que Deus quer te abençoar? Mas não trata de você. Ah, pastor, eu quero ter uma vida melhor, eu quero poder passear. Ah, eu quero, sabe, quanto tempo eu tenho um sonho de ir lá em Israel. Ah, pastor, não é isso, você não entendeu. Não é isso. Isso vai ser uma consequência, isso vai acontecer. A hora que se assustar, você já visitou 25 países no mundo. Meu Deus, eu nem percebi. Porque isso não são objetivos, isso são consequências.